Bom dia, Brasil. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Meu nome é Kieran McManus. E aqui nós temos a nova marca PwC, e aí vamos colocar também um link para explicando o nosso novo foco em termos da utilização das várias tecnologias na evolução das oportunidades das empresas. Meu nome é Kieran McManus, sou homem branco, cabelo branco, e estou usando uma camisa azul e branco. Atrás de mim tem um stand com livros. Estou no escritório da PwC em Lima, Peru, hoje. E aqui tem um encontro com o Ursinho Paddington, que também ganhou o passaporte britânico, que tem origem de Peru. Mas falando na nossa logística para hoje, a sessão será gravada, será enviada para você. O mais importante é quem fizer mais perguntas durante o evento vai ganhar a cesta de chocolate. Então, a gente gosta de receber suas perguntas, envia suas perguntas no campo habilitado e aí vamos tentando responder durante o evento. Aí pode nos acompanhar nas redes sociais, aí tem o guia para quem quiser tirar suas dúvidas. Aí tem também a gente recomenda a utilização do Google Chrome para melhor experiência. E aí esse treinamento é registrado para pontuar para profissionais do CRC com registro ativo. E aí tem o nosso e-mail também, se quiser tirar dúvidas. Estamos no nosso 8º ano do Novas Perspectivas. Aí tem nosso site, onde você pode ver nossos próximos eventos, toda quarta-feira, das 9 às 11. E também tem também nossa playlist no YouTube dos eventos passados. Todos os eventos são disponíveis, gravados e disponíveis no YouTube. Aí nós temos mais que 200 eventos gravados no YouTube. Para você receber os convites para os eventos futuros, é só entrar no link e preencher o cadastro com seu e-mail e nome. Aí os últimos 10 eventos e os links para os últimos 10 eventos, para quem quiser acessar. Semana que vem nós temos vamos falar sobre os diferentes competitivos do Brasil no agro, e Fábio estava viajando pelo mundo comparando as operações em várias operações na Europa, Austrália, Estados Unidos, e ele vai dividir conosco as diferenças e as alternativas que nós temos aqui no Brasil. E aí, com isso, vamos pedir para nossos panelistas de hoje se apresentem. Talvez primeiro, Jéssica, você quer se apresentar? Posso sim, Kira. Bom dia, pessoal. Kira, obrigada pelo convite. Hoje eu estou aqui para fazer um pouco do papel do Kira, essa foto linda do Paddington que ele tem lá no Peru, caso que ele não consegue entrar por causa de problemas de conexão, mas deu tudo certo, o Kira está aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Vinck. Talvez por ser temas de techs, a maior parte das pessoas aqui já tenham me visto em outros webcasts que a gente faz aqui com o pessoal de techs. Eu sou do departamento de Capital Markets, também da área técnica da PwC. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, com cabelo escuro e algumas luzes. Atrás de mim tem uma parede cinza e um quadro com diploma de uma certificação que eu tenho. E é isso, eu estou aqui hoje para participar com vocês. Espero que seja um ótimo evento. Tenho certeza que todo mundo que está aqui vai poder contribuir bastante para o aprendizado de vocês. Legal, muito obrigado, Jéssica. E Suzy, você quer se apresentar? Claro, obrigada, Kira. Bom dia a todos. Eu sou a Suzy, sou diretora tributária aqui da PwC, na área dos tributos diretos. Estou aqui numa sala de reunião. Atrás de mim tem um fundo de vidro com algumas plantas. Eu sou morena, tenho cabelos pretos, uso óculos, estou usando uma blusa preta. Muito obrigado. A minha ideia aqui hoje é contribuir com o Kira com esses novos assuntos de techs, com essas atualizações para os nossos assuntos de techs. Legal, muito obrigado.
Suzy. E Álvaro, você quer se apresentar? Claro, obrigado, Kira. Bem, meu nome é Álvaro Pereira, eu sou líder de tributos diretos aqui na PwC, no escritório de São Paulo. Eu estou hoje aqui no escritório, numa sala de reunião com vidros. Aqui ao fundo vocês conseguem enxergar um jardim suspenso. Estou usando uma camisa branca, um óculos escuros, um óculos preto, perdão, não óculos escuros, um óculos preto, e animado hoje para discutir esse tema que acaba sendo tão importante na matéria de Tax Compliance. Obrigado, Álvaro. Aliás, eu nunca prestei muita atenção no jardim suspenso, até que você chamou a atenção agora. Eu gosto desse jardim suspenso, é a área, eu brinco dizendo que é a área instagramável do escritório. Legal. Obrigado, Álvaro. E Danilo, você quer se apresentar? Bom dia, meu nome é Danilo Coutinho, sou gerente de Tax aqui no escritório de São Paulo. Hoje estou de home office, então atrás aqui no meu fundo tem uma parede azul e uma parede branca. Estou vestindo uma blusa cinza, um óculos preto e sou um homem branco, 33 anos. E será um prazer compartilhar nosso conhecimento nesse webcast e contem comigo com qualquer dúvida aqui. Eu vou estar lendo aqui as perguntas aqui na plataforma. Legal, então temos bastante gente aqui para ajudar com as perguntas. Então vamos lá. Só para colocar alguns eventos, webcasts anteriores sobre o tema, já tivemos o webcast sobre imposto de renda nos fechamentos contábeis e o tratamento de temas de imposto de renda nos fechamentos. Tivemos no ano passado, aliás, faz acho que um ano, o tema do estratégia necessidade de CDCF, e também tivemos um evento do SPED contábil, desafios e estratégias. Então, cada um desses eventos foi 2 horas, está disponível lá na nossa playlist no YouTube. Falando de algumas publicações, temos publicação do PwC sobre preenchimento da escritura contábil fiscal. Nós temos também a segunda aqui, revisão da escrituração contábil fiscal, ECF, checker. Nós temos o Managed Services, a terceirização de serviços de áreas de tributos, contabilidade e outras. Temos a tributação, acho que esse aqui é o Pillar 2, que é a tributação mínimo global de 15%, que acaba impactando o imposto de renda. Nós temos o Tax Intelligence sobre o 5 aqui da reforma tributária sobre consumo, e também temos a publicação de Tax Intelligence sobre reforma tributária de renda, que está em processo de discussão, e aí tem detalhes do que está em discussão aqui na nossa publicação. Aí temos o PwC Value in Motion, que na geração do valor explica como que a utilização da tecnologia, inteligência artificial, tem a capacidade de crescer a economia em 15%, e aí como que estamos focados no aproveitamento dessas tecnologias para ajudar as empresas a crescer. Finalmente tem algumas normas contábeis. Então, tem a norma do CPC 32, tributo sobre o lucro, o CPC 26, sobre apresentação das demonstrações financeiras, o CPC 22, sobre incertezas sobre tratamento de tributos sobre o lucro. Ou seja, é interessante aqui que é norma sobre incertezas de imposto de renda, e não é a norma de contingências, tem uma norma específica para imposto de renda e contribuição social. E aí tem finalmente as publicações de auditoria. Aí lá dentro tem as normas de o NPC TA 250 sobre leis e regulamentações, e 315 sobre a identificação de avaliação de riscos de distorção. E aqui tem o link para a nova equação, forma que nós trabalhamos.
E com isso eu vou passar para Jéssica para nossa tradicional pesquisa de aquecimento. Vamos lá. Isso. Então, aqui a nossa primeira pergunta, para a gente ter um pouco de noção, né, como o Kiran sempre fala, de o que é mais interessante, o que vocês estão mais preocupados. A primeira pergunta aqui é, neste ano, onde você espera ter maiores desafios? São a letra A, apuração para o lucro real presumido, anual ou trimestral, vários setores, blocos MNP. B, composição de custos, registros detalhados no L210. Declaração DEREX, que eu não conheço. O que é a declaração DEREX? Tenho que conhecer. Englobando o bloco V. Informações econômicas compiladas no bloco B. Visão geral, centralizada no bloco Y. Estruturação financeira, por meio de plano de contas e mapeamento no bloco J. Letra G, saldos contábeis, que são listados no bloco K, com referências detalhadas. Declaração internacional, com a declaração país a país no bloco W, ou, última alternativa, não sei responder. Pelo que eu estou vendo aqui, está entre a letra A, apuração para o lucro real presumido, e letra G, saldos contábeis, listados no bloco K, com referências detalhadas. Acho que essas são as duas mais votadas, que o pessoal tem maiores desafios. Deixa eu ver se tem alguma mais que está tão... É isso mesmo. G e A, bem empatadas. Isso, mas acho que somente pela lista e número de opções, podemos colocar que tem um volume enorme de informações a serem preenchidas E essas duas se destacam, mas as outras ficam bem perto uma da outra. 15% foi bastante votos em todas as alternativas. Eu não sei se o Jorge já mandou para a audiência, se a gente dá mais um tempo para a resposta. Isso. Eu acho que já vão as respostas para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, agora eu já posso ir para a próxima pergunta. Isso. Então, indo agora para a próxima pergunta, para a gente ter essa noção, né? Esse aquecimento aqui antes da apresentação. Antes de arquivar a ECD, sua empresa faz a reconciliação das informações? Aí as respostas, né? Resposta A, é feita a reconciliação com a contabilidade, é feito pelos responsáveis da ECD e da ECF. Ou B, as informações são reconciliadas entre ECD só, pelo responsável da ECF, ou revisão independente da contabilidade, tanto da ECD como ECF. Letra D, tem uma revisão independente dos saldos da ECD junto com o fechamento da contabilidade. Letra E, revisão independente dos saldos da ECF junto com o fechamento da contabilidade, ou a última, não sei responder. E aqui, que bom, temos uma grande maioria respondendo 40%, né, por enquanto, 44% agora já aumentou, que tem a reconciliação das informações com a contabilidade, e isso é feito pelos responsáveis da ECF e ECD. E aí os outros têm um número menor, mas também tem outras conciliações aqui que foram selecionadas aí pelos respondentes, mas a grande maioria, 43%, está no item A, e o restante está bem em linha, de 12% a 15%. Então, isso. Acho que o ponto aqui era ECD normalmente ele é arquivado um bom tempo antes do ECF, e a questão se quando você está, obviamente, se você prepara arquivo o ECD sem pensar no ECF, aí se corre grande risco de ter problemas na hora que você faz o ECF. Então, que bom que tem essa reconciliação entre os dois. Agora, espero que a reconciliação e a preparação acontece antes do arquivamento do ECD, porque na hora que você faz o ECD, você pode até reconciliar, mas aqui você pode identificar problemas e talvez até ter que ajustar a sua ECD. Próxima pergunta aqui de aquecimento. Na sua empresa, vocês enfrentam problemas de reconciliação? Aí aqui tem algumas alternativas que eu vou ler para vocês. Alternativa A, existem problemas de reconciliação no suporte da contabilidade, por exemplo, balancete com arquivo suporte. Ou letra B,
existe problemas nas contas de balancete, contas temporárias sem reconciliação. Ou letra C, existem erros identificados na contabilidade do ano anterior que podem impactar a ECD e a ECF. Ou letra D, na própria ECD, por exemplo, conta de abertura diferentes da contabilidade. Ou na letra E, na ECF, não está alinhado com a ECD, ECF e ECD não estão conciliadas. Ou letra F, dados ECD e ECF com os dados da Receita Federal, ou última alternativa, não sei responder. Aqui, o item que teve maiores itens foi a questão de erros identificados no ano anterior na contabilidade, que podem impactar tanto a ECD quanto a ECF. Depois já vem o suporte de contabilidade, balancete com arquivo suporte. Na minha experiência como auditora, tinha bastante questões de conciliação em relação a informações fiscais, suportes fiscais com contabilidade, então eu acho que a letra A também agora a letra A já está maior, está chegando perto da letra C. E depois as outras... eu fiz propaganda dela, né? É minha experiência, se eu fosse votar, né? Mas eu não tenho tanta experiência com tax, minha experiência é contábil. Mas não tem como um contador não ter alguma noção de tax. Eu também acho que todos os especialistas de tax também têm alguma noção de contabilidade. A gente está sempre juntos. Legal, acho que agora está entre A e C mesmo, e o restante é mais parecido. Em terceiro lugar fica B, nas contas do balancete, contas temporárias sem reconciliação. Então, vamos para a próxima pergunta de aquecimento aqui. Quais são os problemas no envio da ECF? Aí aqui a gente tem algumas alternativas, né, para esses possíveis problemas no envio da ECF. Letra A, inconsistências na contabilidade. Letra B, inconsistências na ECD, inconsistências com os dados da Receita Federal. D, inconsistência com os arquivos do ano anterior. Letra E, documentação suporte ser adequada, ou seja, você pode ter ali dados que são incompletos ou incorretos. Letra F, rendimentos não declarados e opção por regime de tributação inadequado, então, de repente, colocou que é lucro presumido, é lucro real, ou arbitrado, ou imune, ou isento. O prazo de entrega ou não sei responder. Aqui, acho que a maioria está entre B, principalmente, inconsistências na ECD, é o que tem maior número de votos, né, 49, e letra A vem em segundo lugar com quase 19% também, e só aumentando as duas, disparando em relação às demais, mas também existe aqui um número significativo de votos em consistência com o arquivo do ano anterior e documentos de suporte inadequados, né? Não ter ali a questão de estar completo e estar correto. Não sei se alguém quer fazer algum comentário nesse daqui antes de eu partir para a próxima. Eu acho que talvez aqui mostra que na hora que você faz o plano de contas, você já tem que pensar no processo todo, inclusive o tratamento fiscal e a necessidade de subcontas. E, por exemplo, quando entrou a norma a nova norma de rendimentos, quando teve novas salas ativas, passivas, despesas, isso que tudo esse efeito era para ser eliminado para fins fiscais, que nada, ou seja, da nova norma de rendimentos impactou o tratamento fiscal. Então, você tinha que já criar novas contas no ativo, no passivo, no resultado, e esse aqui é um caso típico onde cria problemas de inconsistências, porque se você não tivesse segregado esses itens, aí facilmente você vai ter problemas na hora que se prepara seu ECD, ECF e na reconciliação. Então, tem que ter muito cuidado desde a a definição do plano de contas, especialmente quando tem novas transações, ou novas normas contábeis, ou novos tratamentos fiscais. Isso aí, muito obrigada pelos comentários, Kira. E agora, indo para a última pergunta, né? Como melhorar a qualidade dos dados da ECF? Então, aqui a gente tem algumas alternativas que eu vou ler para vocês. Letra A. Você pode melhorar preparando a contabilidade ECD e ECF juntos. Então, você vai ali naquele momento reconciliar as três informações. Não vou nem falar qual que é o
qual que eu já iria. Você pode revisar a contabilidade antes do fechamento, pensando na ECD e na ECF. Letra C, revisar a ECD antes de fechar, pensando também ali na ECF. Automatizar mais o processo, né, na letra D ali. Letra E, melhorar o treinamento dos preparadores da contabilidade ECD e ECF. Melhorar a supervisão da preparação da contabilidade ECD e ECF, ou não sei responder. Essa daqui, acho que tá disparado a letra A, preparar a contabilidade ECD e ECF juntos, reconciliando as 3 informações. Essa tem o dobro de votos da letra C, porque realmente, né, se você prepara tudo junto e já concilia, revisa, eu imagino que seria um bom jeito de conseguir evitar os problemas de identificar erros, identificar inconsistência, mas, claro, as outras alternativas também são relevantes. Aí não sei, Kira, Álvaro, Danilo, Suzy. Só que essa aqui requer muito planejamento e muito trabalho antecipado, então você tem que estar a fim de fazer isso junto com o fechamento contábil. Todos esses 3 itens deveriam, para eles, estão reconciliados e fechados. Imagina você fechando a contabilidade já pensando no ICD, CF junto e você tentando fechar as 3 coisas juntos. Então, é o melhor, talvez a opção mais segura, só que... Na prática, acaba sendo, fecha a contabilidade primeiro e depois ECD e ECF. Isso. Mas essa seria... Legal. Acho que agora a gente passa para o Álvaro e para a Suzy. Isso. Para a Suzy, isso. Deixa eu já colocar aqui o slide. Todos me veem? Vamos lá. Sim, estamos te escutando bem e eu estou ansiosa para aprender mais de TEX. Deixa eu só fechar aqui. Não sei se ele está aparecendo os slides corretos aqui. Isso. Os slides já estão na plataforma, Suzy. Aí é só, se você quiser, eu posso estar aí passando para você. Eu já estou na capa. Isso, se você vai na aba slides, Suzy, você vai ver que o slide que tem a não, mas é o de baixo, é que ele é o... Ficou em outra view aqui embaixo, acho que não está aparecendo. Não é o slide 18? Novas perspectivas? Não, ele está embaixo, ele estava em outra... Tá, mas o que está aparecendo aqui é a capa. Agora vamos sim, colocar... isso. Agora achei. Bom, vamos lá. Agora consigo passar aqui. Obrigada, desculpa, gente. Vamos lá. Eu acho que foi boa essa introdução do Kira e da Jéssica. Acho que é importante, né, a gente já trazer esses insights, como a Jéssica falou, né? Sou do contábil e tenho algumas preocupações. Então, a ideia que nós temos aqui hoje é falar um pouquinho sobre essas preocupações, trazer algumas das alterações que estão postas no manual, tanto da ECD como da ECF, para esse ano. O contexto geral que nós temos, né? Então, aqui, a ECD, ela substitui aí desde 2008, 2007, os livros contábeis em papel, né? Então, livros diários, livro razão, a gente já não tem mais desde então, já está dentro do sistema SPED. Ela é a base principal para a apuração dos tributos, né? Então, esse é o red flag aqui, o mais importante. Obrigatória para todas as empresas do lucro real e transmitida pelo sistema SPED até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano calendário. Então, agora temos aqui esse ano, se não me engano, acho que vai cair o último dia útil é 28 de junho. Então, temos até o dia 28 para entregar as ECDs. O contexto geral da ECF, desde 2014, ela substitui o LALUR, então não temos mais a obrigação do LALUR, e ela veio substituindo a DIPJ, trazendo todas as informações de apuração da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social.
ela é obrigatória para todas as pessoas jurídicas, exceto, né, as optantes pelo Simples, órgãos públicos e algumas pessoas jurídicas, aí, fundações e inativas. Ela detalha todas as operações que influenciam a composição da base de cálculo do IR da CS. Também é transmitida pelo sistema SPED até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano calendário, tá? Trouxemos aqui algumas informações importantes com relação às multas que são previstas para não entrega ou atraso dessas obrigações. Então, a gente sabe que, para quem é dos tempos mais não tão recentes, né, que a gente tinha ali da DIPJ, as multas elas eram um pouco mais baixas, né? Mas desde a introdução da ECD e da ECF, nós temos aqui, para a ECD, a multa de 0,02% calculada sobre a receita bruta do período, né, 0,02% por dia de atraso. A não apresentação da ECD gera uma multa de 0,5% sobre a receita bruta do período correspondente à escrituração. Então, assim, é uma multa muito alta com relação à não apresentação. E informações incorretas ou omissões, 5% sobre o valor da incorreção. Quando a gente vai para a ECF, para as empresas optantes para o lucro real, nós temos uma multa de 0,25% por mês calendário, que é calculada sobre o lucro líquido, né, sobre o LAI, e as informações incorretas ou omissões, né, que é essa que é um pouco mais alta do que a gente tinha na DIPJ, é uma multa de 3% sobre o valor omitido. Né? Então, é um valor expressivo, dependendo aí do ajuste que tem que ser feito da incorreção. Suzy, essas multas são muito grandes e eu fico imaginando que as empresas que estão lá na dúvida com os números, imagino que se tivesse que tomar uma decisão, imagino que a decisão vai ser, tipo, vamos arquivar o melhor estimativo que temos no prazo para evitar essas multas e depois, se for caso, a gente corrige depois, mas imagino que tem uma pressão muito grande para atender os prazos, ainda que tiver que estimar alguma coisa. Exatamente, Kiran, porque você olha aqui para a ECD, a partir do momento que você tem a não apresentação, você já está devendo 0,5% sobre a receita bruta. Então, realmente, é uma gestão de risco ali, né, vamos dizer. Principalmente, esse é o momento, eu acho que até para já administrar, a gente está em 14 de maio, a gente tem aí 1 mês e meio para avaliar as condições que as empresas estão tendo. A gente sabe que tem muitas empresas mudando de sistema, se adaptando aí a ERPs, né? Então, muitas empresas que usam ali sistemas SAP, elas estão migrando, né, para aquelas versões mais atualizadas na nuvem, né, no cloud. Então, eu acho que já sim uma discussão para se colocar, porque são informações muito sistêmicas, muito detalhadas, que você depende muito mais de um provedor ali de informação de tecnologia para você conseguir entregar uma ECD. Então, realmente já é uma discussão, por exemplo, que dia 15 de maio vocês já poderiam estar suscitando, né? Qual é o meu plano B? Porque a gente está falando de uma multa expressiva. Então, a gente sabe que é o cenário, a gente tem percorrido aí muito por conta da reforma, muitos clientes, muitas empresas, e a gente tem visto esse cenário, né, de ajustes de plano de contas, de sistema ERP, então acho que isso é um bom ponto que você trouxe. Legal. Quando nós vamos aqui para as principais mudanças, na ECD, nós não tivemos mudanças expressivas no layout, né? Então, acho que o aspecto importante é avaliar eventuais mudanças internas no sistema de geração do balanço, de plano de contas, tomar cuidado aí com eventuais eventos especiais que possam ter ocorrido no período, mudança de plano de contas referencial, que gera um dificultômetro aqui para a entrega da obrigação. Nós tivemos de ajuste no layout, um ajuste no registro I-155. O I-155 ele é responsável pela demonstração dos saldos contábeis periódicos. Então, ele trouxe ali uma exigência de informar o saldo por conta sintética, né? Então, se você não tem movimentação
na conta analítica, você tem ali mudou a validação da exigência de informar o saldo pela conta sintética. Tem algum alinhamento maior com as normas internacionais de FRS, e depois a gente vai ver até alguns impactos disso na própria ICF. E um alerta que a gente traz aqui para validação cruzada com o E-Social e a EFD-REINF, porque a ECD ela tem a informação do razão diário, ela tem a informação de todos os lançamentos de folha, de folha de custo de funcionários, de despesas com relação, custos e despesas com relação às contribuições previdenciárias. Então, a gente, como o E-Social e o FD-REINF, eles tiveram aí uma alteração importante, né? A gente tem informações agora do IR-Fonte, por exemplo, que saiu de algumas declarações aqui da DCTF e foram para o FD-REINF. Então, tem várias informações que estão abarcadas em outras obrigações do sistema da Receita Federal, que a gente tem que estar alerta para aquilo que está sendo entregue e fazer esse cruzamento para a ECD. E a gente sabe que muitas vezes a ECD ela é entregue pelo departamento contábil, né, pelos profissionais da contabilidade das empresas, enquanto essas outras obrigações elas estão a cargo dos departamentos fiscais ou de recursos humanos, né? Então, a gente precisa dessa sinergia entre os departamentos para diminuir, né, de forma a tentar diminuir eventuais exposições e questionamentos no detalhe a partir da ECD. Isso, e eu só queria colocar um comentário sobre esse terceiro item de alinhamento com as normas internacionais, porque eu acho que as normas fiscais, eles são únicas, enquanto conceitualmente, nas normas contábeis, em tese, podemos ter dois grupos de normas contábeis, as normas contábeis normais para as empresas maiores e tem outras normas que podem ser usadas para empresas menores, que pessoas chamam o CPC-PM para pequenas e médias empresas, só que essas normas para pequenas e médias empresas que são raramente usadas porque as normas fiscais pressupõem que você está utilizando, vamos dizer, todo mundo usa o mesmo padrão contábil e os ajustes que são previstos, vamos dizer, são aqueles contra as normas principais. Então, eu sempre acho estranho que eu nunca vi algo do ponto de vista fiscal que falasse se alguém estivesse utilizando o padrão para pequenas e médias empresas. Então, meio que pressupõe que todo mundo, do ponto de vista contábil, está utilizando os mesmos conceitos. Por exemplo, na pequenas e médias empresas, você pode amortizar ágil, mas acho que isso não é prevista dentro da visão fiscal. Nesse caso, para fins de ECD, você tem mais aberturas quando você, por conta dos padrões de normas internacionais, né, você tem informações adicionais, né, então informações de subcontas. Nós temos registros específicos dentro da ECD para trazer abertura de subcontas, de alteração de moedas funcionais, mas se a gente for vincular esse seu ponto, né, então se eu tenho uma ECD que tem informações, né, do plano de contas ali do PMI, do IFRS para fins de pequenas e médias empresas, eu tenho que vincular a adequação na hora de fazer a ECF com reflexo para os ajustes da base de cálculo do imposto de renda. Mas, de fato, eu acho que o seu ponto é, eu não tenho um direcionamento para o cenário de pequena e média empresa quando eu vou fazer a apuração. Isso, então, e você tem que ter muito cuidado com... Porque obviamente, as empresas poderiam ter práticas diferentes, eles poderiam ter... Até o outro que você citou, que sempre gera discussão, quem estiver utilizando moeda funcional, dólar, sempre gera muita discussão do ponto de vista do preenchimento desses formulários. Então, na hora que você, dependendo das práticas da empresa, você tem que ter muito cuidado para entender como que tudo isso vai encaixar nas suas declarações. Sim, exatamente. Até porque quando a gente está aqui na ECD... para as empresas que tiveram eventuais alterações agora, na ECD nós temos registros adicionais específicos para esses cenários, né? Então, se você tem subcontas, razão auxiliar ali de subcontas, ele é previsto em um registro específico dentro da ECD.
O que a gente até fala ali um pouquinho mais para frente, mas o que é importante, sempre que nós tivermos mudanças dessa magnitude dentro da ECD, antes de entregar a ECD, é muito importante que a gente passe ela dentro do validador da ECF. A gente vai falar um pouquinho mais para frente que acontecem muitos erros, às vezes, quando a gente vai preencher a ECF, ou dificuldades de se identificar, de se apurar o correto lucro antes dos impostos, em função de erros, na verdade, que o validador da Receita Federal para fins de ECD, ele não captura, não é uma validação que ele faz, mas que depois ele não permite na hora de fazer ECF. Então, só já deixando esse highlight, porque a gente sabe que os departamentos às vezes são diferentes. Antes de transmitir ECD, sempre passe ela num validador da ECF, principalmente casos de evento especial, alteração de plano de contas, razão auxiliar de subcontas, para se identificar, porque o PVA, né, o Programa Validador da Receita Federal para fins de ECF, ele é mais robusto no que tange a cruzamentos. Então, às vezes, você consegue entregar um programa de ECD para a Receita Federal, mas depois você não consegue importar ele para fazer sua ECF. E aí cai na necessidade de eventual retificação da ECD. E a gente sabe que a retificação da ECD, principalmente para uma companhia auditada, ela precisa de uma anuência e de uma assinatura do auditor, né? Então, isso gera até custo adicional para as empresas, para fins de manutenção desse compliance. Então, já aproveitando esse momento para falar para vocês da necessidade de sempre passar, né? Então, estou pronta aqui para assinar ECD. Leva ela, pede para o time do fiscal fazer uma varredura no validador DCF para ver se ele consegue importar. Isso é muito importante. A gente tem muitos casos depois de dificuldades ou de necessidade de retificação da ECD por conta do validador DCF. Boa dica. Mudanças na ECF. Nós tivemos aqui alguns novos campos nos registros do bloco Y de informações gerais. E aí, novamente, algumas informações que estão lá são para fins de inclusão da validação com a DCTF Web e com REINF. Então, é importante a gente tomar cuidado, mais uma vez, com as informações cruzadas, tá? Tivemos algumas reformulações nas tabelas de vínculos do bloco M, inclusive eu vi uma das perguntas ali antes de começar a apresentação, que já tem dado o que falar, né, que são a exigência de vínculos mais precisos com os lançamentos contábeis e novos códigos. Então, eu tenho alguns prints na sequência, mas nós temos aqui, por exemplo, o IFRS 16, que era previsto um ajuste com um registro, um ajuste na base de cálculo da apuração em que você poderia referenciar com conta contábil e com parte B, né, do LALUR, que era o código ali 3, se não me engano agora de cabeça. E a partir desse ano, o manual mudou o vínculo dessa linha. Então, as linhas de ajuste do IFRS 16, ele colocou um vínculo somente com conta contábil. E isso gera um reflexo, porque você não consegue mudar esse vínculo. Ele é com conta contábil. Qualquer coisa diferente gera erro, se você tentar vincular com a parte B. Então, nós já temos que trazer as discussões desses efeitos. O quanto a gente tem em parte B desses ajustes, se ele vai ter um efeito ainda para fins de parte B, se vai ter alguma movimentação de ajuste manual, como que vai ser esse reflexo. Então, é um alerta que nós temos aqui de repassar os ajustes de relacionamento das tabelas do bloco M, tá? Que é a parte A e B do LALUR. Com relação a lucro presumido, nós tivemos também inclusão de novos códigos e detalhamento de receitas e despesas dedutíveis, né? Porque ele já tem uma previsão aqui para o presumido, ele tinha uma ECF um pouco mais enxuta. E a inclusão de um novo registro, que é o X451. Ele é um adicional do X450. O que é o X450? Ele traz a necessidade de declarar ali pagamentos de serviços, juros e dividendos a beneficiários do Brasil e do exterior. O X451, ele está pedindo demais informações, que seriam
essas tabelas que a gente tem aqui. Então, ele está pedindo para que sejam incluídos nesses novos registros a prestação de informações relativas a pagamentos a título de serviços, juros e dividendos do Brasil, com base nessas despesas, no Brasil ou no exterior, desculpa, com base nessas despesas. Então, a gente tem aqui despesas de produtos e serviços brasileiros, promoção no Brasil e no exterior, comissões pagas, cargas no exterior, cobertura de risco de variação, juros e descontos no exterior, juros de financiamentos de exportações e comissão e financiamento de exportações. Então, são informações que antes a gente não tinha uma abertura, e aqui lembrando que o X451 ele é por regime de caixa, então é aquilo que você teve de remessa, né, de pagamento, e são informações que elas não eram abertas nos demais registros, né? A gente só tinha uma linha, só informava ali qual era um valor total de juros, um valor total de dividendos e serviços. Aqui ele está pedindo uma abertura mais analítica com relação a essas informações. Tá? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, principalmente com o que eu falei, com as informações cruzadas. Tributações, eventuais impactos que a gente possa ter em análises de preço de transferência, de subcapitalização, de tributações de remessas para o exterior, né? Então, a gente está falando aqui de eventual também tributação financeira, IOF. Então, tudo isso com relação a essas operações que a gente vai estar declarando de forma mais analítica agora na SAF. Essas são as principais alterações, né, com relação aos registros e tabelas. Ficou um pouquinho desconfigurado aqui, mas nós tivemos no M300 ajustes de relacionamento de adições e exclusões, naquela linha de outras adições e outras exclusões. Então, também mudou aqui o relacionamento, que a gente pode colocar. E aí, gente, sempre tomar muito cuidado com essa linha de outras, né? Então, a Receita, inclusive, ela já vem mudando esse relacionamento, né? Antes, no começo, a gente só tinha uma linha de outras. Tudo que não cabia entrava na linha de outras, né? O que não cabia nas outras linhas. A partir de alguns períodos, né, ela colocou outras com relacionamento, onde você tem que falar em qual conta contábil essa outra exclusão, em qual registro da parte B você está relacionando essa outra exclusão, e uma linha de outros que você não precisa de nenhum relacionamento, então ela não dá erro, mas que a gente sabe que é uma linha que, quando usada, ela chama atenção para a fiscalização. Né? Então, às vezes o pessoal fala, não, joga ali na linha de outros, não precisa de relacionamento, está tudo certo. Mas você está já direcionando aonde ela tem que olhar, onde ela tem que buscar mais informações, né? Que vai te pedir mais uma prestação de esclarecimentos. Para fins do N630, nós tivemos essas inclusões de linhas de incentivos e outras deduções, né? Incentivos de projetos à reciclagem. Então, aqui é mais um overview das principais linhas que nós tivemos de alteração. E, adicionalmente, eu trouxe aqui um assunto que, por mais que ele tenha alterado já no layout do ano anterior, muitas das empresas estão se deparando com ele somente nesse ano, seria o primeiro ano, que é relativo à adoção das novas regras do Transfer Pricing. Então, até o ano passado, a gente tinha lá do X291 ao X330, onde nós declarávamos as operações com o exterior, para fins de transfer pricing. E o ano passado já tinha sido incluído esses registros do X360 até o 375, que seria a declaração do transfer pricing para o novo método para as regras OCDE. O que acontece é que este ano ele extinguiu o X291 a X330, então a gente não tem mais esses registros, e todas as empresas vão precisar preencher, né, aquelas que têm a operação com o exterior e vinculada ou país de tributação favorecida, elas estão sujeitas ao preenchimento do X360 ao X375, para documentar e detalhar os métodos e os critérios que foram adotados para os testes de transfer pricing. Tá? Ou seja, eu estou lendo aqui, cada ano que vem, sempre tem mais informações com maior volume de reconciliações a ser feito e maior volume de abertura. Então, Sim.
Isso sem falar dessa aqui sobre preço de transferência, que é novo. Não, exatamente. E aí é uma regra nova, né? Então, assim, algumas empresas, né, é o que eu falo, olhando para o mercado, muitas indústrias não necessariamente elas observaram esses novos registros, porque nem todas as empresas elas fizeram a adoção antecipada, né? Então, para quem não fez a adoção antecipada, esse é o primeiro ano que vai estar preenchendo aí as informações do X360. Então, verificar se tem todas as informações necessárias que são solicitadas para esse layout, né? Porque é uma coisa que a gente não estava acostumado, né? Porque normalmente a gente sabe que as empresas elas já têm um padrão, já tem ali um programa, né, de terceiros, né, que contratam de um servidor, ou até mesmo alguma solução interna que o TI auxilia para fazer o upload das informações. Então é importante já repassar se você tem todos os campos obrigatórios para esses registros. Isso, e talvez esse aqui seja um caso clássico onde talvez quando tem grupos e talvez o pessoal no exterior fica imaginando, mas transfer pricing, nós temos isso em outros países, a gente já sabe controlar o cálculo, mas uma coisa é você até entender o conceito, controlar o cálculo, mas se você não preencher de forma adequada com todos os campos requeridos na legislação local e essa regulamentação, aí você vai alterar o cálculo e se coloca, e também se coloca exposto para ter multas para preenchimento errado. Sim, além de você trazer alguns indícios de erros, inconsistências para a ECF, você traz também para o teste do cálculo, né? Você pode trazer ali algum red flag para o cálculo, né? Para os seus testes das novas regras, que a gente sabe que ainda é novo para todo mundo, né? Então, muitas coisas ainda estão em discussão com relação a essas novas regras. Então, realmente é importante aí já observar o que está sendo pedido nesses registros, né, com relação aos métodos, os detalhes específicos das transações, para que a gente não acenda aí do lado do fisco uma luz vermelha com relação à nossa obrigação acessória e aos nossos cálculos. Quais são as recomendações? Acho uma que recomendação. Acho que podemos ir para as perguntas, não? Eu ia falar por causa do seu horário, Suzy. Eu ia falar que foi excelente a apresentação. Muitíssimo obrigada. Com certeza nós vamos nos ver aqui de novo no trimestre, então, muito bom estar com você. Obrigada, Jéssica. Agora eu passo aí a difícil tarefa de trazer as respostas a todas as perguntas para o Álvaro e para o Danilo, que dominam aí também o assunto do nosso dia a dia de obrigações acessórias. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Acho que a gente pode começar com o Danilo, já que já foi combinado que o Danilo tem as respostas de todas as perguntas mais difíceis, então eu vou começar aqui com as mais difíceis para o Danilo. Danilo, você está por aí? Estou sim, Jéssica. Boa sorte para mim, que eu já olhei algumas perguntas aqui, são bem atuais, inclusive. Essa é a ideia. Acho que o primeiro ponto aqui que a gente queria te perguntar, Danilo, pela sua experiência, né? Por que é tão importante evitar problemas, né, na ECF? Qual que é a grande importância em evitar esses problemas na ECF? Bom, a ECF é uma obrigação acessória, obrigatória para fins de imposto de renda e contribuição social. E assim como a gente já está ali um pouco mais acostumado na pessoa física a fazer a declaração do imposto de renda, é um momento de confronto entre a sua informação e a informação da outra parte. Então, a Receita Federal, munida de toda essa informação que ela acaba recebendo via FD, via ECD, via FD-REINF, todas as obrigações acessórias, ela pode, em algum momento, em caso seja instaurada alguma fiscalização ou algum questionamento, chamar a empresa, chamar o contador a dar mais informações sobre alguma operação contábil ou fiscal que a empresa esteja fazendo, que no entendimento da Receita pode não estar de acordo com a regra que ela mesma propõe. Então, o preenchimento da ECF ele precisa ser feito de uma forma muito séria e sempre respeitando aquilo que está no manual do preenchimento ou na própria tabela dinâmica, para evitar chamar a atenção para situações que
poderiam gerar ali algum ônus para a empresa. Então, a gente precisa fazer esse preenchimento de uma forma mais correta possível e, em caso de dúvida, chamar o coleguinha, chamar o consultor, chamar o auditor para verificar se aquela informação de fato está correta e aquilo não vai gerar nenhum problema. Isso, acho que vai em linha com o que a gente falou, né, na importância da reconciliação, porque como você comentou, né, o fisco tem muitas informações, então para ele cruzar também as informações e levantar dúvidas, não é tão difícil, então realmente é importante fazer o preenchimento da melhor forma possível. Aí agora pensando na sua experiência também, né, quais tipos de problema mais comuns que você vê aparecendo em relação a ECF? Bom, acho que como gerente tributário aqui na PwC, a gente tem ali o acesso a muitos trabalhos de ECF, muita revisão e preenchimento. Eu acho que, no geral, o que a gente mais encontra é uma dificuldade na elaboração de alguns controles. Por exemplo, o L210, a gente tem muitos clientes têm um probleminha na hora de elaborar o controle desse registro, porque ele é um registro que, de acordo lá com a tabela dinâmica, ele deve ser preenchido de acordo com a competência e de forma acumulada. Então, o saldo de janeiro, lá você tem que informar saldos iniciais e finais, então o saldo inicial ele é o mesmo período para todo o registro, e o saldo final você vai atualizando de acordo ali com a competência. Então, janeiro, o saldo final de janeiro, fevereiro, janeiro e fevereiro, e vai acumulando assim por diante. Nos blocos X, alguns registros, de acordo com o manual de preenchimento, devem ser preenchidos de acordo com o regime de caixa. Então, nem todos os clientes têm a informação de acordo com o regime de caixa, às vezes acabam preenchendo de acordo com o regime de competência. Então, aí está em desacordo com o manual. Quando a gente vai para o bloco Y, a gente tem ali a gente tem que informar as retenções que foram feitas durante o ano calendário, e muitos clientes usam ali o fontes pagadoras, só que a própria Receita Federal fala que o fontes pagadoras não é prova em caso de fiscalização. Então, criar ali um sistema de conciliação, de confronto do fontes pagadoras com o informe de rendimentos, e inclusive com o extrato bancário para verificar se está tudo correto, é um trabalho que precisa ser feito antes para não chegar ali na ECF e ter que fazer tudo correndo. Isso demora um pouquinho de tempo, né? Aí, fora todas as alterações do bloco M, todo ano tem alguma alteração de linha, de classificação, de registro, como esse ano a gente está tendo, por exemplo, do arrendamento mercantil, mas a gente também tem da linha 95 de provisões, que também vai pedir o relacionamento com conta contábil e parte B, que é uma situação diferente dos anos anteriores, que a gente poderia fazer com conta contábil, com parte B, a gente tinha várias opções, e esse ano tem que ser com conta contábil e parte B, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Então, são pequenas alterações ali que mudam de um ano para o outro. Se a gente não tomar muito cuidado, a gente acaba tendo uma surpresa desagradável na hora do preenchimento. Ótimo. Aproveitando que você comentou aí de alguns dos blocos, né? A próxima pergunta seria, na sua opinião, né? Também baseado na sua experiência, quais blocos da ECF que requerem mais trabalho, e se você até conseguir dar uma estimativa do percentual de tempo em cada um desses blocos que você acha que, na sua percepção, dão mais trabalho, né? Olha, na minha perspectiva, hoje o bloco M é o que leva mais tempo. Ali a gente preenche todas as adições e exclusões da apuração do imposto de renda de janeiro a dezembro, mais o anual. E a gente, como consultor, a gente leva ali em torno de 16 horas, dependendo do tamanho de uma empresa, para fazer o preenchimento. Isso considerando que na PwC a gente tem tecnologia para isso, a gente tem ferramentas que foram desenvolvidas para acelerar esse processo, mas aí dependendo da infraestrutura que o cliente tem, isso pode virar ali até uma semana facilmente. Logo no início da ECF, 2014, a gente levava ali uma semana para preencher um bloco M, dependendo do tamanho da empresa. Então, acho que esse dependendo do tamanho da empresa, das complexidades das transações, e aí, como você bem falou, né? Quão preparada a companhia está, quem está fazendo, então... Exatamente. Não, legal. Tem mais algum que você acha também que dá muito trabalho? Ou assim, bloco M se é disparado para você o que dá mais trabalho? Bloco M para mim é o disparado que vai dar mais trabalho e que a gente vê em todas as empresas. Um segundo
registro seria o X340 de lucros no exterior. Ele não se aplica para todas as empresas, mas o preenchimento correto desse registro também a gente vê em nossos clientes que tem um pouquinho de dificuldade na preparação, a preparação prévia das informações para preencher o registro. Como a gente tem uma legislação específica para lucros no exterior, o preenchimento precisa acompanhar também essa legislação. A gente tem que fazer esses confrontos antes de enviar a SF. Qual que é esse? K340? Tá? Vou anotar aqui para lembrar. X340. É X340. Que aí ele abre em outros quase, acho que uns 10 registros. X341, 51, 52, 53, 54. Aí é uma família de registros. Porque normalmente também, não sei, né, na sua experiência, mas aqueles que dão mais trabalho acabam também sendo mais passíveis de erro, até pelo tempo que demanda, pela demanda. Então, acho que é interessante observar esses para também tomar cuidado, né? Sim. A próxima pergunta, Danilo, é quais são as verificações que devem ser feitas, né, antes de submeter a ECF? Tem algum tipo de, não diria checklist, mas assim, alguma questão que vocês já falam, olha, no mínimo tem que verificar isso, isso e isso antes de submeter a ECF? Olha, no mínimo, uma verificação que a gente faz aqui, padrão, na PwC, é confrontar os valores a pagar e a recuperar de imposto de renda com a própria DCTF e comprovantes de pagamento. Então, como na ECF a gente constitui ali saldo negativo, ou a gente, caso não tenha saldo negativo, a gente tem ali a nossa cota de ajuste anual, o valor exato que você informar lá no N620, N660, que é o demonstrativo do imposto de renda e contribuição social a pagar, tem que ser exatamente o valor que você já informou na DCTF anteriormente. Já vi muitos casos de clientes que, após entregar a ECF, receberam um comunicado lá no ECAC informando que tinha diferenças entre obrigação acessória. Então, a ECF você informou que pagou tanto, mas a DCTF tem tanto. Aí a ECF, eu quero o valor maior. Cadê meu valor? Eu preciso receber esse valor aqui. Mas às vezes é só um erro no preenchimento da ECF. E aí te gera toda uma situação ali, pegar a obrigação acessória, sair cruzando. Então, para evitar esse tipo de questionamento da Receita, o que a gente aconselha para os clientes, a gente faz aqui internamente, quando a gente está tocando os trabalhos, é fazer esse confronto e caso tenha diferença, a gente já aponta, ó, aqui você está informando tanto e aqui tanto. Assim que você enviar a ECF, não sugerimos que, a gente sempre sugere, né, que o cliente resolva isso antes da entrega da ECF, caso contrário, você pode estar sujeito a algum questionamento da Receita. Esse é um checklist padrão de todos os trabalhos. E acaba até voltando, né, para a primeira pergunta, né? Por que é importante evitar problemas? E aí você comentou de fazer o preenchimento da forma adequada, seguindo o manual, tudo, fazendo conciliações, exatamente porque se não for feito, né, você tem ali a possibilidade de questionamento do fisco. Tem mais alguma verificação que você acha importante comentar aqui para o pessoal que está nos assistindo? Olha, apesar do Fontes Pagadoras não ser o documento correto, ele é um dos documentos que a Receita Federal já tem ali a informação das suas retenções. Então, qualquer coisa diferente daquilo que tiver no Fontes Pagadoras já pode ser um indício de algum problema. Então, no momento da elaboração da ECF, o que a gente faz nos nossos trabalhos e recomenda é que seja feito algum confronto ali com qualquer outra fonte de informação, como o extrato bancário ou informe de rendimento, e também que se verifique se aquilo que foi informado no Y570, que é o registro dos rendimentos das retenções, seja confrontado com o próprio N, porque as retenções que podem ali virar um saldo negativo precisam ter alguma base de informação que a Receita Federal tenha também para você não ser questionado futuramente do seu próprio saldo negativo. Também a gente vê várias empresas sendo autuadas por não conseguirem comprovar o saldo negativo que elas informaram na ECF. Então, é um trabalho um pouco complicado, mas sempre acho que vale ter esse trabalho prévio de você fazer esses confrontos, porque futuramente, havendo questionamento, as empresas precisam levantar toda a informação. Então, uma vez que você já tem esse trabalho prévio, você escapa
de ter esse trabalho futuro, e aí a gente tem aquele problema de tempo. 5 anos depois, olhar para trás e encontrar o documento. Aí não vai encontrar nada. É. Não, sem dúvida nenhuma. Excelente. Agora, saindo um pouco só de ECF, todas as perguntas anteriores foram bem relacionadas a ECF, agora eu estava pensando aqui de uma forma mais abrangente, né? Quais são os cuidados que as companhias precisam tomar no momento de prestação de informações para o fisco? Então, acho que na mesma linha ali de raciocínio da pergunta anterior, quais seriam as principais verificações, ou as verificações básicas que devem ser feitas antes de prestar algum tipo de informação para o fisco? Eu acho que a primeira pergunta que as empresas precisam se fazer é: eu já informei isso para a Receita Federal em algum momento? Então, a gente tem todo o ambiente SPED, tem SPED de contribuições, fiscal, REINF, tem DCTF Web. Será que alguma informação que eu estou prestando na ECD e na ECF hoje, ela já foi prestada anteriormente? Então, se já foi prestada, eu teria que ter, no mínimo, alguma similaridade entre essas informações. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer: demonstração financeira para empresas que têm capital aberto. Então, a Receita Federal também pode pegar sua demonstração financeira e cruzar com a sua ECD. Então, isso também pode gerar algum tipo de desconforto, caso tenha alguma diferença. Sim. Tem mais algum que você pense que é importante? Esses dois já foram extremamente relevantes, mas caso você lembre de mais algum ponto. Sim, eu acho que seriam esses, né? Não sei se o Álvaro teria alguma... Álvaro tá com a mãozinha levantada aqui. Tem sim, eu não vi. levantei aqui a mão, justamente. O que acontece? Alguns pontos aqui que são importantes, algumas pessoas até fizeram perguntas relacionadas aqui, preços de transferência, tá? Para muitas empresas, as novas regras de preço de transferência, elas entraram em vigor em 1º de janeiro de 24. Então, para diversas empresas, diversos contribuintes aqui no Brasil, vai ser o primeiro ano que haverá uma prestação de contas, enfim, uma declaração ao que foi feito. Importante notar que diversas informações que são ali inseridas na ECF, elas também são reproduzidas no local file e no master file. Então, no master file, no caso, se forem multinacionais brasileiras. Mas, sobretudo, no local file, o arquivo local. Então, é super importante ter esse tipo de alinhamento. É óbvio que o prazo de entrega do local file, excepcionalmente, é no fim do ano. Vai ser em 31 de dezembro de 25, para o ano calendário de 24. Mas esse é um detalhe muito importante, que não pode haver, digamos, uma incoerência entre informações prestadas da ECF e aquilo que é prestado no arquivo local. Então, super importante ter esse alinhamento relacionado a preços de transferência. Outros temas aqui que são importantes, que são novidades desse ano, eu acho que a Natália fez 2 perguntas aqui bem interessantes. Uma delas relacionada à depreciação, a outra relacionada ao IFRS 16, aquele ajuste de aluguel, o ajuste contábil de aluguel. Em relação à depreciação, eu acho que a pergunta foi na linha se fazia sentido, mas cada vez mais a gente tem percebido que os relacionamentos, o fisco tenta fazer os relacionamentos adequados em contas contábeis e também controlar a depreciação fiscal. Notem que diversas, sobretudo companhias abertas, você consegue ver claramente se a empresa utiliza uma depreciação contábil diferente da fiscal quando você olha na nota de imposto de renda que tem o diferido. Então, esse é um detalhe em que cada vez mais o programa da ECF ele captura esse tipo de coisa, é um controle mais preciso das diferenças temporárias. Outra coisa que chamou também a atenção aqui é algo relacionado ao IFRS 16, como eu comentei, também uma pergunta da Natália, que ele está relacionando somente a conta contábil e, curiosamente, você tem razão, Natália, curiosamente, a parte B ela fica omissa. Eu acho que, mais uma vez, para quem atua na área tributária, mas que também apoia a contabilidade na preparação de notas, package, etc., essa vai ser mais uma situação em que você não consegue ver um item na parte B do LALU, mas você tem que registrar um IR diferido ativo ou passivo, conforme o caso.
Então, infelizmente, perdendo esse tipo de relacionamento, um trabalho adicional. A exemplo do que já acontece, tem IR diferido, que é o caso de amortização de goodwill. O goodwill na contabilidade, ele não é amortizado, mas ele é somente no fiscal. Você não controla isso em parte B de LALU, somente na parte A, e nem por isso você deixa de registrar o IR diferido passivo. Então, Natália, mais um item que a gente tem que controlar, que o diferido não necessariamente é o espelho da parte B do LALU. Deveria ser, na lógica deveria ser, mas não é isso que tem acontecido. Outro ponto importante também, eu estou tentando fazer uma leitura breve aqui das perguntas e já endereçar algumas. A Daniele perguntou a respeito da SF, né, que existiu algum boato, assim que ela se referiu, de que a SF acabaria. Eu diria, Daniele, que, na verdade, acho que é a única obrigação acessória que vai permanecer para todos sempre. Porque se você observar, lucros aferidos exterior, tem uma seção nela. As novas regras de preços de transferência, tem uma seção nela. O adicional de CSL, que é o Pilar 2, aqui no Brasil, há uma expectativa de que uma nova seção seja criada na SF a respeito. Então, acredito que a SF ela vai continuar e certamente ela vai ficar ainda mais, por assim dizer, parruda do que já é. Outro tema também aqui importante, aí eu devolvo aqui a palavra para o Danilo para falar um pouquinho das questões. Algumas pessoas fizeram perguntas aqui do registro J801 e uma preocupação grande aqui também relacionada ao relacionamento com perdão na redundância, o vínculo que existe com E-Social e REINF. Eu não sei, Danilo, se você tem algo a falar sobre isso. Com relação ao J801, eu ainda estou procurando aqui no manual a informação correta para compartilhar com vocês. Eu respondo aqui na plataforma. Aí, desculpa, Álvaro, com relação ao FD REINF, que tem algumas perguntas aqui. O relacionamento, né? Haverá algum vínculo do E-Social e do REINF nas instruções de preenchimento da SF, sobretudo relacionado a despesas, né? Alocação em custos, alocação em despesas. Existe um vínculo nesse sentido. Essa é uma das novidades. E esse é um registro ainda novo. Nosso time ainda está analisando ainda como que ficaria a questão de cruzamentos, mas em tese é aquilo que eu falei anteriormente, conversando com a Jéssica. Toda informação que a gente presta, alguma obrigação acessória, ela precisa ter algum respaldo dentro da ICF. Então, esse cruzamento prévio precisa ser feito ali antes da entrega. Álvaro? Tá com a mão levantada aqui. Tá. Não, eu acho que eu levantei a mão sem querer. Desculpe. Ótimo, acho que com certeza foi super enriquecedor todos esses comentários que vocês fizeram. E aí, para finalizar a nossa entrevista com o Danilo, eu pensei em te perguntar, Danilo, aqui, se você tem mais alguma dica para o pessoal que está ouvindo. Não sei, a gente passou por itens bastante importantes, perguntas relevantes, mas caso tenha alguma coisa que eu não perguntei que você acha que é relevante passar aqui para o pessoal como dica mesmo, acho que esse seria o momento antes da gente passar para o Álvaro. Sim. Acho que uma última dica, só também relembrando, né? O prazo de entrega da ECD, ele é 30 de junho de 25, e o prazo de entrega da CF é 31 de julho. Apesar disso, as empresas conseguem fazer a entrega antes. A gente sabe que tem um desafio de RP, de conciliação com demonstração financeira e FD, mas não deixem para a última hora. Eu ainda sou do time que acredita que um mês apenas para preenchimento da SF é pouco. Então, as empresas que conseguirem, que tiverem ali equipe, sistema, o apoio de consultoria, tentem antecipar a entrega da ECD já para o mês de maio, assim como era anteriormente, a 2024. As entregas ocorriam ali até dia 30 de maio, para que o time fiscal tenha tempo
para conseguir fazer a análise das informações que estão vindo da ECD, fazer ali os cruzamentos com apuração, com balancete, e caso exista alguma situação não esperada, que seja possível, inclusive, talvez, se necessário, ajustar alguma coisa ali dentro da ECF em relação ao saldo contábil. A gente sabe que para retificar ECD é todo um regramento um pouco mais difícil, que envolve custo, autorização de auditor, mas é possível fazer sim o ajuste dentro da ECF, e isso é permitido de acordo com o manual. Então, tentem antecipar a entrega da ECD para que o time fiscal tenha tempo, mais tempo hábil para fazer as análises, para fazer o preenchimento da forma correta, para que não fique ali para o último dia. A gente sabe que teve muitas alterações esse ano, principalmente em relação ao relacionamento no M300. Então, para que o time tenha realmente mais tempo de análise, mais tempo para verificar e fazer ajustes, se assim achar necessário. Então, acho que seria esse minha última recomendação em referente a ECD e ECF. Muito obrigada, Danilo, excelente. Agora eu vou passar para o Álvaro, que a gente já fez esses papéis, né, Álvaro? Eu te entrevistando, Sim. acho que deu muito certo, então vamos lá. Uma pergunta que a gente tem aqui é se existe alguma expectativa de prorrogar o prazo do SPED esse ano e por que seria importante entregar no prazo? Eu acho que a primeira é uma excelente pergunta, porque entregar no prazo eu acho que não é nem uma discussão, né? Em função das multas que já foram aqui discutidas, a entrega fora do prazo sujeita o contribuinte a multas e que seriam, de fato, indesejadas. Mas, pensando de uma forma positiva, o quanto antes você entregar a sua ICF, mais cedo o contribuinte que tenha pagamentos a maior no decorrer do ano, que no final do ano apure que fez pagamentos de antecipações mensais em valores superiores ao efetivamente devido, o cliente passa a ter aquilo que chamamos de saldo negativo, e esse saldo negativo ele pode ser utilizado para quitar débitos de outros tributos federais através do PERDECOMP. Então, o gatilho para usar esse, digamos assim, esse PERDECOMP e começar a compensação é justamente a entrega da ECF. É uma pena que existe você só consegue entregar a ECF com a ECD preparada. E se você entrega a ECD em 31 de maio, você acaba tendo pouco tempo para entregar a ECF. Então, o quanto antes a ECF for entregue, melhor, tá? Sobretudo no que se refere à recuperação aí de imposto pagar maior no decorrer do ano. Tem até um impacto realmente de caixa, né? Porque se você não pode compensar caixa, ainda, exatamente. você tem que pagar o imposto. E aí, se você já está habilitado, então além da questão de evitar uma multa, você ainda tem um benefício. Então, com certeza, entregar o quanto antes é o melhor. E um detalhe, eu até falei maio, como diz o ditado, é o vício do cachimbo, na verdade é junho. Tá? O prazo da ECD. É uma pena que, como o Danilo, ecoando o comentário do Danilo, tem apenas um mês para esse tipo de coisa. Alguns até perguntam, não deveria ser o caso de prorrogar a ECF? Eu não me recordo de nenhuma iniciativa de prorrogação de ECF, realmente não me recordo. As únicas situações em que houve prorrogação, eu acredito que na pandemia teve alguma coisa nesse sentido. No primeiro ano da ECF também teve uma prorrogação, mas assim, se você olhar o retrospecto, nos últimos anos, desde a ECF foi instituída em 2014, 2015, não lembro ao certo, eu acho que só houve apenas 2 prorrogações. Então, se nós considerarmos o histórico, a tendência é que, de fato, não seja prorrogada. A ECD, sim, que historicamente era em maio, acabou ficando em junho. Tá. Legal. A próxima pergunta aqui seria se profissionais da área tributária também precisam ser treinados para verificação dos arquivos que são entregues. E aí, complementando até essa pergunta, né, se existe essa necessidade de treinamento, se a gente sabe quais são os tipos de verificação que o fisco faz, né? Porque aí acho que seria o treinamento deveria ser alinhado com a expectativa do que o fisco verifica.
Eu acho que, antes de mais nada, há de haver coerência entre as informações que são prestadas em uma série de obrigações acessórias. Ou seja, as despesas de salários, em tese, elas têm que compor algum item ali. Talvez a gente não consiga conferir 100%, mas um mínimo de cruzamento em aquilo que é pulverizado em custos e despesas, aquilo tem que estar. Óbvio também, há situações que que o número nunca vai fechar, porque numa empresa industrial, por exemplo, você tem determinados gastos com salários que você aloca ao estoque. Enquanto o estoque ele não for vendido, ele vai estar no ativo, e o gasto, entre aspas, já ocorreu. Então, é importante ter em mente que não necessariamente... houve aqui várias perguntas de cruzamento entre E-Social e ECF. É importante deixar claro que não necessariamente o número que está reportado no E-Social ele vai conferir com custo/despesa. Não vai conferir por quê? Porque tem estoque no final do ano. E todo mundo aloca, pelo menos a parte que é da produção, aloca os salários da produção ao custo do estoque. Então, é importante, acho que tem muita gente aqui preocupada, mas por mais que haja esse vínculo, esse relacionamento, o cruzamento das informações, do ponto de vista prático, nós avaliamos isso aqui, é pouco provável. Aliás, se o número fechar 100%, estranho. Tá? Estranho. Talvez numa empresa que seja meramente comercial, ok. Acho que a Natália está fazendo várias perguntas aqui. A Natália comentou esse tipo de coisa, tá? Talvez numa empresa que seja comercial, isso funcione bem, tá? Porque realmente as despesas elas são alocadas diretamente no resultado, mas numa empresa industrial, talvez a empresa, até se duvidar, até a empresa de serviços também, você não consegue, a não ser que você seja um serviço de longo prazo, que você tenha um custo de serviço em andamento, etc. Mas tirando esse tipo de coisa, você não consegue avançar. Então, possivelmente não haverá esse confronto 100%. Não sei aí, nesse caso, se é importante ter pelo menos a conciliação, porque aí, assim, né, eu acho que aí entra a importância de conciliação. Você concilia a despesa com o que está no fisco, vai dar diferença, e você olha e fala, não, mas eu sei porque está aqui no estoque. Jéssica. Você explica justamente, o seu giro de estoque, se ele é rápido, a tendência é o quê? Qual o componente? Aí você tem que ter uma explicação, e mais uma vez, aqui nós não buscamos, nesse tipo de análise, nós não buscamos precisão, buscamos razoabilidade. Há uma diferença e é até esperado. Mas qual é o percentual, digamos, de composição no custo, os salários em relação ao custo? O meu giro de estoque é tanto, no final do ano é esperado que haja uma divergência entre aquilo que está no E-Social e aquilo que está em custo e despesa. Então, esse tipo de alinhamento há de existir. É por isso que as pessoas... eu sempre brinco dizendo que o tributário acaba sendo fim de linha da estação, porque você tem elementos da área de compras, elementos da contabilidade, elementos de operações, você precisa, de uma forma ou de outra, ser uma espécie de maestro. Tem outras informações aqui que elas são informações que a tesouraria está muito mais habilitada a responder. O Danilo pode me salvar aqui, caso me falhe a memória, naqueles registros Y, enfim, Y alguma coisa, bloco Y alguma coisa, que você reporta uma série de informações de pagamentos ou recebimentos de juros, serviços, royalties, etc., provenientes do exterior ou para o exterior. São informações que são prestadas em regime de caixa. De fato, não vai conferir com a contabilidade. Tá? Que a contabilidade está na competência, então, exato. É importante que as pessoas, porque quando há alguma notificação do fisco, algum procedimento de fiscalização, o ponto de partida, o fisco bate na porta geralmente do tributário. E aí depende da governança da empresa, se é o tributário do dia a dia, do compliance, já é o contencioso dentro das empresas, isso varia muito de empresa para empresa, mas é importante notar que esse tipo de análise de cruzamento é importante montar um dossiê, porque daqui a 3 anos ou a 4 anos, quando começar uma fiscalização, para você remontar um número, é um verdadeiro desgaste.
Por vezes está todo mundo bastante apertado. Entrega da ECD 30 de junho, entrega da ECF 31 de julho. Realmente é um período apertado, mas é preciso fazer pelo menos essas conciliações, essas verificações mais importantes, porque quando ocorrer lá na frente uma notificação, ao menos existe um dossiê, e quem está cuidando disso consegue endereçar, ao menos em grandes números, a diferença. Esse é um exemplo que eu dei especificamente, que foi a composição dos salários no custo dos produtos vendidos. Em média, o quê? 20%? Então, de fato, vai sobrar 20%. Ótimo. O Kiro queria falar alguma coisa, eu acabei interrompendo você. Isso, eu fiquei aqui pensando, escutando você, e que talvez da importância dessa documentação e as decisões sendo tomadas, sendo documentados, porque eu fico imaginando que eu estou aqui, ainda não preparei meu ECD, e de repente a pessoa-chave da área fiscal sai da empresa e aí vou pedir outra pessoa para entrar e aí se eu não tivesse o registro das decisões tomadas no ano anterior, se não tivesse todo esse rastreamento, o que eu vou fazer? Tipo, vou pegar alguém que vai começar do zero para tentar preencher isso, talvez, e eu fico imaginando as pessoas não ficam para sempre nas empresas, não ficam doentes na época que tem que preencher esses documentos, e você poderia falar um pouco da importância dessa documentação. Eu acredito que assim, as empresas têm que ter controle interno para lidar com esse tipo de situação. É óbvio que o controle interno, por vezes, ele é muito mais focado no resultado do que no processo. No caso aqui, o controle interno é seguir o cronograma, entregar no prazo, entregar com as informações necessárias. Mas também é importante lembrar que esse tipo de situação, ao menos das grandes conciliações, das grandes verificações, elas têm que ser preparadas também. Aqui mesmo na PwC, quando nós prestamos serviços para os nossos clientes, seja de preparação, seja de revisão de ECF, imagino que outros prestadores de serviço tenham também ferramentas para tal. Existe aqui nós chamamos o nosso validador ECF Checker, onde você consegue fazer as correlações entre os diversos registros da ECF, os diversos blocos da ECF. Isso é que é importante, porque eu sempre brinco dizendo que óbvio que é importante ter a razoabilidade dos números, que os números têm que estar acurados. Mas o mais importante num ECF, por incrível que pareça, é coerência. As informações entre o ecossistema da Receita Federal, informações prestadas em DIF, informações prestadas em FD-REINF, em E-Social, em DCTF Web, eventualmente até informações que elas têm um relacionamento dentro da própria ECF, entre a CD e a ECF. Então, o que mais importa aqui é a coerência, porque qualquer desalinhamento entre essas informações acaba resultando numa situação na qual o contribuinte fica sujeito a uma série de notificações. Excelente, muito obrigada, Álvaro. Continuando aqui, acho que essa pergunta já até sei a resposta, mas acho que é importante perguntar. O fisco, ele está analisando as informações prestadas pelas empresas? Acho que a gente já respondeu essa pergunta aqui em vários momentos, mas eu não sei se tem algum comentário específico que você queira fazer em relação às revisões e análises que o fisco faz em relação às informações prestadas pelas empresas, além do que você acabou de falar, né? Consistência, não dá para você mandar uma informação aqui falando A e ali a mesma informação você fala B. Então, isso com certeza a gente já considerou. Mas não sei se tem algum outro aspecto que você queira comentar. Tem alguns alertas aqui importantes. O primeiro deles sempre que possível, trabalhar com os relacionamentos das contas contábeis. Toda vez que você tiver uma informação que ela seja eventualmente vinculada com o plano referencial de contas ou com a própria CD. Até teve uma das perguntas aqui, um comentário, na verdade, de que o plano referencial ele não é obrigatório na CD. Tem razão, eu não me lembro quem perguntou isso ou comentou, tem razão.
não é obrigatório, mas já que o prazo decorrido entre a entrega da ECD e a SF é tão curto, talvez valha a pena pensar nesse tipo de coisa. Então, quanto mais relacionamento houver, cruzamentos internos, melhor. Atentar também para itens como outras adições e outras exclusões. Esses são os itens que, inevitavelmente, eles acabam gerando uma espécie de uma luz amarela, porque isso significa dizer, ou pelo menos é um indício de que a empresa não fez o relacionamento adequado das contas contábeis, principalmente outras exclusões, tá? Óbvio que há situações em que, de fato, não é possível fazer esse tipo de coisa, tá? Mas a gente precisa tentar, sobretudo em outras exclusões, porque, gente, tem exclusão para absolutamente tudo, tá? Então, para que alocar em outras exclusões? Eu acho que esses são comentários que são importantes, que a gente precisa estar lembrando aqui a respeito. Alguns comentários aqui também que eu acabei vendo algumas perguntas. Uma pergunta aqui interessante da Eliane, né, a questão do bloco Y, que eu falei aqui, né, que o preenchimento ele é em regime de caixa, se ele pode ser recuperado via arquivo de câmbio do Banco Central. Ele até pode, tá, Eliane, mas acontece que não necessariamente toda e qualquer operação ela é quitada houve uma mudança grande no regulamento de câmbio, né? No regulamento de câmbio, então não necessariamente há operações sujeitas a câmbio. Por exemplo, você pode fazer um pagamento em que você tem um passivo aqui no Brasil e esse passivo simplesmente ele é convertido em capital. Você não tem um câmbio formal para esse tipo de coisa, tá? Por quê? Porque não houve a remessa efetiva, ok? Tá? Esse é um detalhe aqui que é importante. O bom ponto também aqui da Thaís, que falou uma prorrogação quando houve o período de enchentes lá no Rio Grande do Sul, mas foi algo localizado de contribuintes naquela região que houve prorrogação. Me recordo claramente disso. Eu tenho um grande querido cliente que tem sede lá em Porto Alegre e que de fato prorrogou. Eles acabaram até que eles não usaram isso. Então, importante ter esse tipo de coisa. Eu acho que o ativo mais importante aqui de um ECF é justamente, mais uma vez, consistência e também relacionamento. Sempre que possível, a exceção deveria ser outras adições e outras exclusões. Sempre dessa forma. Tá? Além do relacionamento com todo o ecossistema da Receita Federal. Há quem diga, há uma duplicidade na prestação de informações. Pode ocorrer, checar, né? sim, mas é o que é. Ontem mesmo eu estava numa reunião numa multinacional brasileira, falando de um tema falando sobre temas de Pilar 2, uma reunião muito rica, por sinal, e que um detalhe interessante que a gerente tributária ela comentou, olha, e nós falamos isso aqui também, ela ecoou aquilo que a gente pensa, um bom planejamento é um compliance bem feito, um tax compliance bem feito. Então, até para poder fazer um bom planejamento, o básico que seria o compliance tem que estar endereçado. Imagina você ter que cuidar, pensar para frente, entender como fazer a otimização tributária, sempre pensando em propósito negocial, em fundamentação econômica para absolutamente tudo, porque se não for assim também não funciona. Como a área tributária entender modelos de negócio diferentes. Agora, por exemplo, com a reforma tributária, muitas coisas estão mudando na cadeia logística, na cadeia de suprimentos das empresas, malha logística, etc. Então, o time tributário ele está aí, enfim, absorvido com uma série de demandas, e você ainda tem que cuidar de notificações relacionadas à ECF. Então, por isso que o compliance ele acaba sendo um ponto extremamente importante para que esse tipo de coisa decole. Excelente. Aqui é uma pergunta, acho que mais de curiosidade, mas na época da pandemia, o fisco fazia o trabalho de revisão, de checagem, enfim, de forma remota? Ou... Eu acho que hoje, inclusive, faz, tá? então agora continua. A quantidade de informações que é prestada
na ECD, um nível de granularidade. É curioso que, em qualquer conversa com outras firmas do network PwC, eles ficam maravilhados e, ao mesmo tempo, surpresos com a quantidade de informações que a Receita Federal tem. Me recordo que um deles, até um colega da Holanda, chegou a comentar: poxa, isso é um verdadeiro Big Brother? Sim, é um verdadeiro Big Brother, né? Ao menos se comparado com o que os fiscos de outras jurisdições pedem, tá? O nível de granularidade que existe aqui no Brasil, a gente está anos-luz à frente no quesito de escrituração digital. Isso é acho fato. que isso também conversa com a questão do mercado, não, né? Do sistema bancário também, que é tão eletrônico, que a gente vê países que não têm o mesmo nível, então... Não tem, pois é. Legal. Aqui, a próxima pergunta, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu vou perguntar também, que é a questão de que a gente já sabe, né, que usualmente as demonstrações financeiras, elas são preparadas e aprovadas antes do SPED ser arquivado no final de maio. Então, aqui a pergunta seria até, o SPED deve bater exatamente com as demonstrações financeiras? Você já deu um exemplo que a gente acabou de falar, né, da questão de salários, né, quando você tem o salário que fica no estoque, que não bateria. Então, acho que aqui a pergunta seria até, acho que eu mudaria um pouco aqui a nossa pergunta e perguntaria se é importante as companhias fazerem a conciliação da demonstração financeira com o SPED e ter ali o suporte do que não bate, ter o entendimento, como você comentou, de razoabilidade, né? Tá bom. Só um pequeno esclarecimento aqui: a questão de não conferir aqui é muito mais da ECF, esse exemplo dos salários que eu dei, da ECF com as informações prestadas no E-Social e na FD-Reinf, tá? Somente para esclarecer, caso tenha ficado alguma dúvida. Em relação ao tema da ECD versus demonstrações financeiras, a situação ideal... A ECD é igual. A situação ideal é que a ECD seja o espelho das demonstrações financeiras. Ocorre que, do ponto de vista prático, a gente vê uma série de situações em que o consolidado é feito primeiro, você tem um grupo econômico com um sem número de sociedades de propósito específico, ou até empresas diversas que compõem o grupo econômico, você prioriza o consolidado, porque essa empresa que consolida, ela tem, por alguma questão de covenant, ela tem que entregar o balanço, seja pelo fato da holding ela ser uma sociedade de grande porte, etc. Então, foca-se muito no consolidado e depois as demonstrações individuais das investidas vão sendo feitas e, por vezes, elas escorregam esse prazo de 31 de maio. O importante deixar claro aqui é que a ECD, eu sempre faço essa brincadeira de que o seguinte: se a pessoa está lá, se é uma situação, metaforicamente, em que se está na UTI, você não é nem retificar, é substituir. Aí você substitui a ECD. Mas o fato de você entrar na emergência, isso não é motivo para você substituir a ECD. O próprio manual de preenchimento da ECD, ele é muito claro ao dizer que somente em situações atípicas, a exceção é substituir ECD. E quando tem que substituir ECD, ainda tem esse detalhe: em caso de empresas auditadas, o auditor independente deve assinar a substituição. É curioso que, no nosso histórico aqui, né, Jéssica, são raríssimos os casos em que isso acontece, porque substituir um ECD é algo, de fato, bastante complexo. Eu já vi numa situação em que houve mudança de prática contábil, alguma coisa relacionada a IFRS 16, ou aquele IFRS de reconhecimento de receita, que é o CPC 45, se não estou enganado, somente em situações assim extremamente atípicas e quando deriva de mudança de prática contábil. Então, foi isso que de fato aconteceu, pelo menos na nossa experiência aqui em substituição de ECD. Então, raramente isso vai, digamos assim, acontecer. Agora, para aqueles que entregam as DFs auditadas, quem tem as DFs auditadas após a entrega da ECD, é ter um mínimo de ajustes diante das circunstâncias. É óbvio que quando você está tratando de um grupo econômico, a materialidade está lá em cima. Quando você faz as DFs individuais,
a materialidade ela Diminui desce um substancialmente. pouco, e aí pode ser que algum ajuste ocorra. Não é um ajuste que impacta para fins de auditoria, porque o consolidado aqui está abaixo da materialidade, mas pode ser que seja necessário e vai ocorrer, sim, alguma divergência. Alguém até aqui também perguntou, pegando carona nesse seu comentário, se o fisco olha as DFs, ou se olha. Olha, Eu tenho diversos termos de verificação fiscal aqui. Um dos fundamentos utilizados, utilizados pelo fisco para qualificar um ou outro argumento é justamente a informação reportada em nota explicativa. Então, não se todos aqui do tributário que eventualmente pensem que não é minha responsabilidade, eu acho que deveria ser, tá? Porque quem está no tributário está ali no corpo a corpo e tem uma precisão daquela informação e que vai ter mais elementos para poder fazer todo o tax reporting relacionado à nota explicativa de forma bem adequada. Isso aí. Eu li SPED, não sei por que eu fiquei pensando em ECF. Eu sempre confundo ECF e ECD, é isso que dá a ser contadora, né? A gente acha que sabe alguma coisa de tax, não sabe nada. Vamos lá. Dando continuidade até um assunto relacionado agora à próxima pergunta, como que são tratados erros de demonstração financeira de anos anteriores? Então, vamos lá, né? No ano passado estava tudo certo, a DF, toda a informação fiscal, tudo batendo, aí esse ano eu mudei a demonstração financeira. Como que, o que tem que ser feito para fins fiscais quando acontece esse tipo de correção de erros de erros nas demonstrações financeiras anteriores? Isso. No caso de ECD, se ela tiver ainda no prazo de substituição, que é justamente o período entre o período da entrega e da validação, você ainda consegue substituir. Mas passou um ano ou um pouco mais, talvez o Danilo consiga precisar aqui o prazo. Um ano, não é isso? Isso, pois é. Depois disso, você não consegue realmente, tá? A Sara até fez aqui um comentário relacionado à subvenção, é verdade, Sara. Que não pode ser mais ECD, ela não pode ser retificada, substituída, enfim. Você não consegue, você tem que informar dentro do... Ainda que, é curioso, ainda que você tenha que republicar. Às vezes a gente tem uma situação em que, para fins de auditoria, você tem que republicar uma demonstração financeira, não é reapresentar, tá? É republicar uma demonstração financeira, mas para efeitos de ECD, como você não consegue, por uma impossibilidade prática, substituir / retificar a ECD, você tem que fazer esse lançamento como ajuste a exercício anterior no ano. Eu já vi algumas situações assim, tá? Já vi algumas situações. Realmente, essa é uma situação na qual há um descompasso evidente entre o saldo da ECD, pelo menos o saldo anterior da ECD, e o saldo anterior da DF que foi republicada. Isso é inevitável. Se passar desse período de um ano, realmente é um problema. Vai ficar diferente. Vai ficar diferente. A próxima pergunta, acho que a gente falou um pouco também, mas com certeza é legal perguntar, porque talvez venha alguma coisa na sua cabeça, que é em relação a quais são as dificuldades no preenchimento do SPED e se existe alguma novidade para esse ano, além do que já tenha sido falado aqui. Eu acho que as novidades nós já aqui comentamos a respeito. Não tenho mais a falar. A única coisa que a gente está tentando ganhar, na medida do possível, eficiência na preparação desse tipo de coisa. Teve uma pergunta aqui interessante da Eliane, se tem IA para ECD e ECF. Eu não conheço necessariamente uma ferramenta de IA específica para ECD e ECF, mas não tenha dúvida, Eliane, que aqui mesmo nós temos algumas ferramentas que não necessariamente podem ser enquadradas como IA, mas que elas otimizam, sim, o preenchimento do ECF, o melhor, que elas fazem toda a verificação. Geralmente, aqui numa empresa de prestação de serviços como a nossa, que está num momento de preparação / revisão, as informações contábeis já estão prontas e a gente prepara ou revisa a ECF, o nosso desafio aqui, muito maior, para agregar valor aos nossos clientes, é justamente de fazer esses cruzamentos de dados, inclusive não somente os cruzamentos de dados que são evidentes, mas inclusive aqueles que nós
nem sabemos se o fisco vai fazer, como, por exemplo, alguns indicadores. É uma pena que a Suzy não está aqui mais, mas a Suzy está liderando uma frente aqui relacionada a uma espécie de BI, tá? Para a ECF, em que você consegue mostrar a evolução da alíquota efetiva nos últimos 5 anos, a composição de determinados itens que são indedutíveis. Olha, no ano, enfim, de 2024, entre os componentes de custo, despesa, etc., o componente indedutibilidade está concentrado naquele grupo de contas contábeis, ou seja, historicamente, aquele grupo de contas contábeis ele está demonstrando o mesmo patamar, tá? As questões relacionadas, eu diria que a gente utiliza muito mais IA para poder fazer perguntas inteligentes que necessariamente para gerar informação, mas sim para criticar a informação. Por exemplo, saiu recentemente decisões aí do STJ em que determinados benefícios de PLR, etc., para diretores seriam indedutíveis, inclusive na base de cálculo do IRPJ da CSL. Então, como existe uma linha específica em que esses itens são reportados, fazemos essas perguntas e tentamos extrair essas informações. Então, eu diria que a gente está alcançando um grau de maturidade que a gente consegue mais precisão num projeto dessa natureza. Isso é bem interessante. Super interessante mesmo. Mas eu também não duvido que daqui a um tempo tenha algum tipo de AI que consiga, não sei, pegar informações da demonstração financeiras para já fazer a ECD, e aí, enfim, eu acho que não duvido que isso aconteça no futuro, porque eu não esperava que a gente tivesse hoje um chat GPT, então pode ser no futuro. Sim. Agora pensando um pouco, uma companhia que quer realmente ali ter um SPED contábil de boa qualidade, quais seriam os desafios que essa companhia poderia enfrentar? Pensando até nessa questão de subcontas, ainda tem que manter subconta no SPED, como funciona a subconta? Então, se você puder comentar um pouquinho do que você entende como desafios para ter um SPED contábil de boa qualidade e essa questão das subcontas. Subconta é um desafio enorme porque, do ponto de vista estritamente contábil, não necessariamente você precisa ter subcontas, mas ele acaba sendo recomendável porque uma série de dispositivos da Lei 2973 faz referência direta à necessidade de subconta para fins de diferimento de valor justo, para fins de diferimento de uma série de situações. Óbvio, eu tenho acompanhado algumas decisões do CARF, inclusive, de que a ausência do destaque de subconta não seria um elemento por si só, para fazer com que o contribuinte não faça jus a um diferimento de valor justo, de valor presente, etc. Mas, entenda, se você tem uma situação em que vai lhe dar menos risco, para que a gente vai caminhar para a situação que tem um risco certo? Óbvio que essa que tem menos risco é necessário um investimento, às vezes até em mudar o plano de contas, a depender da companhia, isso é um verdadeiro parto. Eu me deparo com subsidiárias de multinacionais estrangeiras em que o plano de contas do Brasil existe uma diferença. O gap, e às vezes o Brazilian Gap ele é até relativamente próximo do IFRS em diversas situações, mas existe um ajuste do Gap Brasil, conforme plano de contas Brasil, para o plano de contas para consolidar a matriz, que não é nem um ajuste de prática contábil, é algo que vale. Não é nem isso. É simplesmente é um depara. Então, infelizmente, a gente acaba tendo esse tipo de desafio aqui, o que faz com que as áreas contábil e tributária tenham que dispensar mais tempo. Então, objetivamente falando, dispensar mais tempo para essas atividades e evitar uma fiscalização. Há quem diga, isso não deveria ser tarefa do contribuinte. Eu não vou aqui entrar no mérito se deveria ser ou não, mas o fato é que não fazer dessa forma vai sujeitar a companhia, eventualmente, a ter que prestar explicações daqui a 3 anos, a 4 anos, quando aquelas pessoas, às vezes, podem não estar mais na empresa, podem estar na empresa, mas em outras funções, e o mundo é tão dinâmico, eu sempre brinco dizendo, eu não lembro o que eu almocei ontem,
tá? Exato. Se eu não tivesse um diário alimentar aqui, eu não ia saber o que eu não tinha almoçado ontem. Então, realmente não dá para lembrar. Mais uma vez, reforça a necessidade de uma espécie de dossiê, tá? Onde esse tipo de coisa não é aquele dossiê para ficar guardado lá na, entre aspas, gaveta digital do OneDrive ou do Google Drive, a depender da ferramenta que você trabalha. De fato tá na nuvem da companhia, mas de fácil acesso para esse tipo de coisa. É isso. Agora, pensando num caso em que o SPED não bate com o registro contábil e não foi conciliado, então, até pensando um pouco do que a gente já falou um pouco, quais são os potenciais problemas, né, com o fisco quando você tem essa situação? Eu acho que a conciliação ela não é uma alternativa. Há de ser explicada. A conciliação efetivamente não é uma alternativa. Pode acontecer do SPED contábil não conferir com as DFs, pode nessa situação atípica em que eu comentei que o trabalho das demonstrações individuais ela foi feito após 31 de março. Nem deveria ser, porque o prazo, se você considera um prazo de que o ano societário ele é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, você tem até 31 de março para entregar as contas e 30 de abril para aprovar. Acontece que não tem sanção, tá? Você pode não aprovar isso em 30 de abril, para quem enfim, eu brinco dizendo que isso não é romance, mas a Jusesp Online, ela tem você consegue acessar aqui atas de reunião de sócios ou AGEs, etc., em que diversas AGEs elas estão sendo deliberadas após o prazo, geralmente de companhias fechadas, claro. Tá? E também de sociedades limitadas, após o prazo de 30 de abril. Né? Isso, claro, estou falando 30 de abril, é sempre 4 meses após o encerramento do exercício social. Quem tem um exercício social diferente, um de exercício social junho, por diferente, exemplo. esse é que não vai bater com a DF mesmo, tá? Porque a ECD ela é entregue de janeiro a dezembro e a DF, mas aí sempre vai ocorrer. Possivelmente, eu acho que alguém... Quem fez aqui esse tipo de pergunta é do segmento de açúcar e álcool. O agro, em geral, tem esse tipo de coisa. Se eu não estou enganado, acho que o Carlos Eduardo, acho que foi ele que fez essa pergunta, existe uma informação que você presta na ECD dizendo que a empresa tem um exercício social que não coincide com o ano civil. Tá? Então, é claro, se o exercício social termina em março, em dezembro não está auditado. Tá? Existe uma informação ali preliminar. Então, mas nesses casos já é esperado, esse já é certo, mas essa é uma situação em tese que deveria ser atípica, porque a maioria dos contribuintes acaba trabalhando com o exercício social coincidindo com o ano civil. Mas importante aqui essa pergunta do Carlos Eduardo, porque de fato, nesse caso nunca vai bater. Tá? E a DF é 31 de março. Você pode até fazer algum trabalho preliminar, etc., para fins de apuração de imposto, mas não é um encerramento de exercício social. Isso aí. E aproveitando essa pergunta, o fisco tem quanto tempo para avaliar o SPED contábil depois que foi entregue? Eu realmente não sei, são 5 anos, mais, 5 menos? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Imaginei que eram 5 anos. Tá. E aí, aqui, pensando um pouco nesse processo que o fisco com certeza tem um processo para avaliar quais são os erros, as inconsistências que tem no SPED, a gente sabe, você tem uma noção, Álvaro, ou até Danilo, de como que é o processo do fisco para avaliar esses erros e inconsistências? E se esse trabalho que eles fazem é feito de forma eletrônica ou a gente não tem esse tipo de informação? Acho que o Danilo pode contribuir com exemplos mais práticos em relação a essa pergunta. Oi, Jéssica. Se tratando de ambiente SPED, a ECF e a ECD elas estão dentro do próprio ambiente SPED da Receita Federal. Os cruzamentos são feitos de forma automática. O auditor não precisa mais estar ali em loco na empresa para efetuar ali a análise e cruzamento das informações. Então, o que a gente tem visto em casos que a gente recebeu de consulta de cliente é que simplesmente os clientes recebem ali uma comunicação do ECAC já com as diferenças apontadas. Então, a Receita dá o prazo de 30 dias para a administração se manifestar e aí corre ali todo o processo. Aí depende da qualidade da informação que vai ser respondida ali no ECAC.
não sendo suficiente ali, aí o processo ele vai dar seguimento, vai para a delegacia da Receita Federal e depois CARF, aí é um caminho sem fim. Imagino. E só talvez para complementar essa pergunta, mas e eles podem checar também o cruzamento de informações entre empresas, por exemplo, uma empresa, tanto empresas do grupo de mútuo quanto empresas de compra e venda para empresas terceiras? Você fala de segmentar a informação para... Eles devem construir um banco de dados. Ou de cruzar contas imaginando... a pagar com contas a receber, isso, Kira? Tipo, vendas? Isso. Porque imaginando... Isso existe, sim. Olha. Isso existe. Existe até em pessoa física. Por exemplo, em pessoa física é extremamente comum... Pessoa física eu sabia. Pessoa física é extremamente comum porque a pessoa física declara que fez um pagamento para Kira McManus relacionados à prestação de serviços contábeis, tá? Acontece que na sua declaração você não informou, ou na sua empresa, enfim, não houve essa informação. Havendo inconsistência, de fato, é um problema, tá? Isso também não é muito diferente, não é à toa que existe DIRF também, né? Em tese, aquele controle de retenções e os informes de rendimentos que existem, eles teriam que conferir, de um contribuinte teria que conferir com a DIRF do outro, tá? Certamente, assim, eu não posso precisar que isso faz parte do protocolo regular de checagem de informações, mas a Receita Federal tem um verdadeiro arsenal de informações e não me espantaria se eles tivessem essa capacidade, eu acredito que tenham, para gerar esse tipo de análise. Sob pena de ter que fazer, porque senão teria que montar um verdadeiro exército de auditores fiscais para poder levar a cabo esse tanto de fiscalização que existe. Interessante. E acho que para finalizar a nossa entrevista, Álvaro, eu não sei se você tem mais alguma dica, algum comentário que você queira fazer em relação a tudo que a gente falou aqui, que foi super interessante, super rico, mas talvez você tenha aí mais alguma dica guardada para o final. Isso, ou talvez também, você poderia também falar de tecnologia que existe, que poderia ser utilizada também. Tá. Em tecnologia, eu vou reiterar o comentário que fiz de tentar fazer os cruzamentos entre informações prestadas em outras obrigações acessórias que estão no ecossistema da Receita Federal, DIRF, DCTF Web, FD Contribuições, etc. Esse tipo de cruzamento ele acaba sendo importante. E o cruzamento também entre os diversos registros e blocos da SF. Essa consistência de informação, ele há de existir. Quem não tem ferramenta, que busque para esse tipo de coisa, porque é humanamente impossível fazer isso de forma manual. Tá? Aqui, mais uma vez, a ferramenta que temos para isso é a SF Checker. E também, esse é outro detalhe importante, a Suzy que está liderando essa frente de BI, onde nós fazemos perguntas e geramos alguns gráficos interessantes para poder responder perguntas de dúvidas que nós sequer tínhamos. Por exemplo, se você pega a gente pode estar revisando a SF de um determinado cliente nesse ano. Se o cliente eventualmente contratar esse scope específico de BI, a gente consegue ter acesso às SFs dos últimos 4 anos e conseguimos fazer uma espécie de mapeamento. A conta tal, ela está permanentemente, você tem uma adição permanente que é consistente. Por que esse ano diminuiu? Por que esse ano estourou? As próprias provisões, você consegue avaliar provisão para contingência, sempre lá em cima, lá em cima, lá em cima. Chegou esse ano, houve uma exclusão enorme. Por quê? Você faz um vínculo que houve uma reversão de provisão porque a empresa conquistou uma ação judicial específica. Eu acho que há de existir tecnologia, meios digitais para preparar de forma adequada, meios digitais para fazer os cruzamentos necessários, que são mais óbvios, e também ferramenta digital, que é muito mais voltado para o BI, para fazer as perguntas de dúvidas que eventualmente nós sequer temos. Então, isso eu encerro essa primeira fase da pergunta. E
comentários finais, não atrasem. Eu acho que atrasar não é opção. A multa ela é elevada, ela tende a ser elevada. Há alguns que têm, e se me permite aqui descontrair um pouco, que acendem uma vela para Nossa Senhora da Prescrição e deixam lá, mas definitivamente não é Numa recomendação, não a faz ferramenta sentido. mais adequada. Tem gente até que é devota Nossa Senhora da Decadência. Enfim, tem umas discussões aí doutrinárias a respeito, mas brincadeiras à parte, eu não acho que atrasar é uma opção. Óbvio, um mês é pouco entre a data da entrega da ECD e a entrega da ECF é pouco, mas ao menos entregue com o valor, o melhor, evidentemente que sempre entregar no estado da arte, mas quando não for possível, entregue o melhor que você tem de forma disponível e depois avalie uma retificação da ECF. Isso aqui não é um convite necessariamente a entregar zerado, não, longe disso. Entregar o melhor que existe diante das circunstâncias e depois faz-se um pente fino, que eu recomendo. Se tiver que fazer o pente fino, não deixa para fazer no máximo até setembro, porque senão entra na vala comum aquela lista de afazeres que não termina nunca, isso sempre fica para depois. Eu acho que essa é a primeira e a segunda consistência entre as informações prestadas nas diversas obrigações acessórias. Legal. Excelente. Kiran, hoje vai ser diferente. Eu vou te falar se você tem algum comentário final. Eu que vou ser a hoster no final. Um comentário final, Kiran? Não, eu acho que sempre essa aprendizagem, escutar essa preparação e do ECF, ECD, e a necessidade de não perder o prazo disso, e agradeço o Álvaro e Danilo e Suzy para dividir. A gente tentou responder as perguntas, teve mais que 100 perguntas aqui que a gente estava tentando, acho que a maioria a gente conseguiu responder durante o evento, e agradeço a todo mundo que participou. E agora acho que é Danilo, acho que você fez seu comentário final, mas se você tiver mais um comentário antes da gente ir para o anúncio do chocolate, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Danilo. Não, só reforço, acho que o aviso do Álvaro, inclusive, que eu já tinha falado, não deixem para a última hora. Isso. Aproveitem que a gente ainda está no dia 14 de maio. Caso vejam que não terão braço para isso, podem contar com a gente tem aqui também para auxiliar vocês, e tenham uma boa semana. Obrigada. Álvaro, lembrou de mais algum? Não, só para... Eu vi aqui algumas perguntas relacionadas ao registro J, 800, 801. A gente responde individualmente. Possivelmente aquilo ali foi um typo no slide e a gente esclarece, tá? A gente responde individualmente, ok? Entre hoje e amanhã. E agora a segunda parte mais importante, a primeira é a apresentação de vocês, a segunda é o momento que o Rael anuncia o ganhador do chocolate. Olá, Jéssica. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o vencedor do nosso prêmio dos chocolates foi o André dos Santos, da cidade de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Parabéns. Acho que é isso, então, pessoal. Muito obrigada. Foi excelente fazer as perguntas para vocês. Aprendi muito aqui, então, muito obrigada. Isso. E aí, eu vou lembrar todo mundo que nosso próximo evento vai ser na quarta-feira que vem, às 9 horas. Vamos falar sobre as diferenças competitivas do Brasil e aí vamos focar no setor de agro, onde vamos fazer uma comparação com as outras operações nas Américas, Europa e na Austrália, na Ásia, e aí nós vamos fazer o exemplo do agro e como que a gente fica dentro do ambiente de concorrência global, que são as opções e as ferramentas que temos para competir. Então, agradeço a todos e todas e até semana que vem, quarta-feira, às 9 horas.